Fala aí, Rapido Zap, vamos para mais uma resolução, dessa vez da terceira questão que caiu na específica de Química da UFPR do ano de 2016 para 2017. Ela nos diz assim: numa atividade física intensa, as células do tecido muscular de um atleta demandam energia. Essa energia é armazenada na forma de moléculas de ATP, adenosina trifosfato, e pode ser obtida através da conversão de ATP em ADP, certo? Então, basicamente está nos dizendo aqui que a energia aqui, ó, pode ser obtida através da conversão de ATP em ADP. Então essa primeira reação aqui que ele nos dá, né, aqui ó, na equação 1, isso aqui é a produção de energia, certo? Pelo que eu estou entendendo. E, inclusive, aqui essa reação em condição intracelular fornece uma energia livre de Gibbs de menos 11,5 quilocalorias por mol, certo? Vamos lá. A creatina, que tem a massa molar de 131 gramas por mol, é um dos suplementos mais populares utilizados atualmente por atletas. A injeção de creatina, a ingestão, né, não injeção, faz com que aumente a concentração de fosfocreatina dentro da célula do tecido muscular. A fosfocreatina reage com o ADP, produzindo ATP através de uma reação enzimática, conforme é mostrado na equação de equilíbrio 2. Então meio que acontece um vai e vem, né? Tipo, você ingere creatina, essa creatina vira fosfocreatina, que depois volta para ser creatina, enfim, vira uma loucura. E esse ATP ele é utilizado na produção de energia, ok? Então vamos lá. Primeiro item. Durante o esforço físico intenso, o que ocorre com a razão entre as concentrações de creatina e de fosfocreatina dentro da célula do tecido muscular. Olha só, vamos analisar aqui. Ó. Por que toma a injeção de creatina, a concentração de fosfocreatina dentro da célula? Tá, fosfocreatina. Olha só, durante o exercício, aqui, ó, a razão entre as concentrações de creatina e fosfocreatina da célula do tecido muscular. Esforço físico intenso. Na atividade física intensa, olha só, é meio confuso, você vai e volta. Olha, durante uma atividade física intensa, você precisa de uma alta taxa metabólica de energia, tudo bem? E isso é possível graças ao ATP, certo? E esse ATP vem de onde? Esse ATP vem da fosfocreatina, que se transforma em ATP, que é responsável na produção dessa energia, tudo bem? Então o que está rolando aqui? A gente precisa de um aumento bem grande dessa fosfocreatina, de forma com que seja uma reserva energética, certo? Que aumentando deste lado, a gente vai ter um deslocamento do equilíbrio de reação pro lado da creatina aqui, certo? De forma com que o sentido passe a ser direto, no sentido da formação de produto que é a creatina, tudo bem? Então aqui a gente vai dizer, ó, que a razão entre as concentração deve aumentar então vamos lá, a razão entre as concentrações de creatina. Nossa senhora, tá tudo errado. Deixa eu escrever em letra de mão aqui, fica menos feio, né? Nossa senhora, tá triste. Vamos lá. A razão entre as concentrações de creatina e fosfocreatina deve aumentar. Certo? Como ele só perguntou isso, ó, o que acontece com a razão, então a gente só fala isso. Na B a gente vai justificar, né? Como se pode prever isso utilizando o princípio de Le Chatelier. Bom, cara, de forma bem simples, o princípio de Le Chatelier nada mais diz do que a respeito do deslocamento do equilíbrio químico, tudo bem? Nesse caso, a gente está falando do deslocamento de equilíbrio químico por aumento de concentração dos reagentes, tudo bem? Então a gente pode responder assim, ó. É, como se pode prever utilizando o princípio de Le Chatelier? É, Deixa eu elaborar uma resposta. Como posso prever isso? Com o princípio
de que aumentando os reagentes, o equilíbrio passa a o equilíbrio se desloca no sentido direto, certo? E por isso acontecer uma maior concentração de creatina, certo? Porque tem uma maior mobilização para gerar o ATP e consequentemente esse ATP vai ser utilizado na produção de energia, certo? Vamos para C agora. Qual é a quantidade de energia gerada através da hidrólise de ATP proveniente exclusivamente da ingestão de 3 gramas de creatina, admitindo-se que toda essa creatina é acumulada na forma de fosfocreatina nas células. Utilize uma casa decimal nos cálculos. Tá, então olha só. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é aqui o texto nos dá que a massa molar da creatina é 131 gramas por mol. Outra coisa que a gente pode reparar é que todos os coeficientes estequiométricos estão tipo de 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para 1. Então, se eu calcular o valor de 1, vale para todos os outros, tudo bem? Então, como assim? Eu vou vir aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é primeiro calcular a creatina, certo? Por que eu estou calculando o mol de creatina? Como essa molaridade vale para todos os índices estequiométricos de todos os produtos formados, né, e todos os reagentes, a gente pode pegar esse cálculo aqui que a gente fez e simplesmente multiplicar direto por essa energia livre de Gibbs, tudo bem? Porque aí a gente consegue descobrir qual que é a quantidade de energia gerada, certo? Então vamos lá, 1 mol da nossa creatina vai ser igual a 131 gramas, 131 gramas molares de creatina, certo? Então eu só estou abrindo aqui o calculador porque eu vou precisar do auxílio da calculadora, senão eu vou ter que fazer uns cálculos imensos aí. E você não vai querer ver isso, já não basta eu enrolando aqui para dar uma resposta boa, certo? Então, 1 mol é igual a 131 gramas. Quantos mols vão ser em 3 gramas de creatina, certo? Então, a gente faz essa regrinha de 3, vai ficar 3 sendo igual a 131x, e a gente faz essa divisão que vai dar 0,022 229, certo? 229 o quê? 229 mol, certo? 29 mols, beleza? Então olha só, a gente vai pegar esses 0,0229 mols e a gente vai simplesmente multiplicar por essa energia livre de Gibbs. Por quê? Porque ele está nos dizendo aqui que é menos 11,5 quilocalorias por mol. Então olha só, a gente pode ver aqui, ó, menos 11,5 quilocalorias, quilocalorias, né? Quilocalorias a cada 1 mol, certo? E para 0,0229, quanto que vai ser isso daqui? Certo? A gente pode fazer esse cálculo, deixa eu fazer aqui na calculadora, mas na prova você faria facilmente. Isso aqui vai nos dar simplesmente que a energia livre é de 0,263 quilocalorias de energia liberada, certo? Ele nos disse aqui, ó, no final, utilize uma casa decimal nos cálculos. Então a gente pode dar uma resposta aqui, ó, a quantidade de energia gerada, será de 0,3, certo? 0,3 porque eu estou arredondando mais para cima aqui, ó. Mas no caso, se a gente fosse ser mais rigoroso, seria 0,26 e mais uns quebrados, tá? Mas como ele pediu aqui para ser uma casa decimal, eu vou botar como 0,3 quilocalorias. Gerado seria de 0,3 quilocalorias. E essa é a nossa resposta. Então é isso, espero que tenham gostado. Essa é uma questão que eu achei meio complicadinha, porque tem toda essa questão metabólica, que é um pouco confusa mesmo. Mas você indo anotando e vendo mais ou menos o que acontece cada coisa, interpretando bem o texto, você consegue resolver tranquilamente. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.